Olá a todos os membros dessa banca que estarão avaliando o trabalho final de conclusão de curso. Eu sou Eurídice Socorro. O nosso trio é composto por Aleph Lopes Viana, Eurídice Socorro Macedo Brito e Karina Santos. O título do nosso trabalho é O uso do podcast como recurso didático para a compreensão da Agenda 2030. Introdução. A presente proposta de intervenção pedagógica está pautada no âmbito do eixo ambiente e saúde, sendo direcionada ao discente do curso técnico em meio ambiente, como atividade do componente curricular de educação ambiental. O objetivo geral é apresentar uma proposta de intervenção pedagógica que permita a compreensão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS, da Agenda 2030, utilizando o uso da ferramenta podcast como recurso didático. Alguns dos objetivos sustentáveis são a erradicação da pobreza, a saúde, bem-estar, a fome zero, o trabalho decente, igualdade de gênero, a educação de qualidade, a redução da desigualdade. E, por isso, o nosso trabalho, ele veio através do desconhecimento da população sobre a Agenda 2030, porque o desconhecimento levou a praticar essa atividade para poder sensibilizar as pessoas em relação à questão socioambiental, tanto mundial quanto local. E através do uso da ferramenta podcast, que é uma proposta nova, uma nova forma de aprendizagem, o que amplia a possibilidade, os caminhos, onde vai exercitar a liberdade e autonomia na tomada de decisões. Aleph, é com você. Olá a todos. Me chamo Aleph e estarei agora apresentando sobre o material e métodos da nossa pesquisa. Bem, primeiramente, em relação à preparação do ambiente, né, a aula será dividida em uma aula teórica e depois uma aula mais em laboratório, a parte prática. Então, essa aula teórica consistirá em, basicamente, em 4 etapas. Então, a primeira etapa, basicamente, é a aula do professor sobre a Agenda 2030, onde ele falará as metas de cada ODS que já foi citado anteriormente pela Eurídice. Posteriormente, ainda nessa etapa, ele irá dividir a turma para que todos possam ficar responsáveis por um ODS. Preferencialmente ali entre dupla ou trios, para poder ficar mais fácil essa conversação na hora da gravação. A segunda etapa, basicamente, aqui é o roteiro para a gravação. Então, o aluno, os alunos que irão participar, eles precisarão, eles seguem alguns indicadores que eles precisarão explicar a relação do ODS com as metas, e as metas da instituição que eles estudam. Por exemplo, quais são esses prós e contras, dessas metas, dificuldades de alcançar essa meta ou não, propor sugestões, de como alcançar e de como desenvolver projetos para aquela determinada meta. E, por exemplo, eles podem propor como que essas pessoas que estão nos ouvindo, poderão se engajar, se ela quiser aí aderir a participar da Agenda 2030, que é uma agenda mundial. A terceira etapa, basicamente, consiste na gravação do áudio. Então, aí eles vão para o laboratório com auxílio de um técnico de laboratório, apoio de um smartphone ou também tablet, com o uso de gravador, de um microfone de gravador,
farão a gravação desse áudio, né? Todos os alunos que estão relacionados àquela meta. E, por fim, basicamente, a etapa 4, esses arquivos gravados serão repassados ao professor e o professor irá submeter na plataforma Spotify, que é a plataforma que irá divulgar e ampliar para qualquer pessoa do mundo, né, acessar e entender sobre cada meta que está sendo proposta sobre o Agenda 2030. E aqui, agora, né, essa imagem aqui da identificação do nosso podcast quando ficar, né, uma proposta, né, se ficar disponível na plataforma Spotify. Agora eu passarei para a Karina, que dará continuidade para falar sobre a avaliação e as considerações finais. Olá a todos, eu sou a Karina. Eu vou falar um pouquinho sobre esses critérios de avaliação, né? Como forma de avaliação, a gente vai utilizar uma matriz de correção que tem 8 critérios estabelecidos. Então, a pontuação máxima para essa atividade é de 10 pontos. E os alunos só conseguirão atingir essa nota máxima se atenderem todos esses critérios. Dentro desses 8 critérios, a gente conta com 4 deles que têm um indicativo maior de nota, que é a explicação de cada objetivo de desenvolvimento sustentável, a análise das metas, a relação com a instituição de ensino e a sugestão de novos projetos. Sabe-se que a utilização dos recursos digitais está em exponencial crescimento no meio educacional e tem uma influência significativa, já que essa é uma realidade, né, da geração de alunos da atualidade. Então, o intuito da utilização do podcast é que esse assunto seja difundido de uma forma mais prática, né, e de fácil acesso à comunidade como um todo, promovendo também um envolvimento maior desses alunos com as questões ambientais, desenvolvimento de novos recursos educacionais para conscientizar e permitir compreensão, né, de toda a comunidade sobre a relevância e a urgência na tratativa desse assunto. Também para que essas novas medidas contribuam positivamente para a transformação da nossa realidade com o cuidado ao meio ambiente, né, e que a gente consiga diminuir os impactos ambientais para as gerações futuras. Bem, essas são as referências que nós utilizamos para a construção dessa proposta, né? Em nome do grupo, nós gostaríamos de agradecer ao Instituto Federal pela oportunidade de cursar uma pós-graduação de alto nível, e também gostaríamos de agradecer às nossas orientadoras, né, professora doutora Fernanda Cristina Gaspar Lemes, e a professora doutora Rosalina Rodrigues de Oliveira, por todo o apoio e auxílio durante o desenvolvimento desse trabalho.